Tudo bem? Então vamos lá. Hoje vamos ter uma live conversando com Tá informando os seguidores que você tá ao vivo. Francine Balbino, da Speech. Vamos discutir hoje investimentos offshore. Estou vendo aqui que o Éder está entrando. Estou vendo aqui que a Beatriz Colé, grande Beatriz, está entrando aqui também na live. Pedro Martins, Rafael Almeida e mais um monte de gente legal que nos prestigia. Tem aqui um tal de Fabiano também. Tem um tal de Strosberg, que é o Guilherme Strosberg, e assim por diante. Tem o Éder e outras pessoas mais que estão entrando para nos prestigiar nessa live. Bom, hoje nós vamos falar com a Francine. Francine, que é da Speech, uma casa independente de research. E hoje vamos falar de investimentos offshore. Então, a gente vai esclarecer uma série de dúvidas. Quer dizer, eu tenho um monte de dúvida e vou tentar passar as dúvidas que vocês tiverem aí também. As suas mensagens, as suas perguntas, para a gente, daqui a pouco, extrair, sugar o conhecimento da Francine. Eu estava olhando no currículo dela. Como vai? Tudo bom, pessoal? Tudo bom, tudo certinho. Tudo ótimo. Eu estava dizendo que eu olhei hoje o currículo, ela morou acho que uns 10 anos em Nova York. Eu li errado ou é isso mesmo? Não foram 10. Eu morei fora bastante tempo, 11 anos. Eu fiquei um tempo em Nova York, morei na Flórida e morei nas Ilhas Caimã. Trabalhei nas Ilhas Caimã com fundos de investimentos. Ilhas Caimã, as grandes Cayman Islands. Eu acho que é mais diferente. Cayman Islands. É diferente. E eu estava dizendo o seguinte, que a Francine é da Speech. E eu gostaria que você começasse falando da Speech. E depois a gente toca. Tá ótimo. Então, vamos lá. A Speech é uma nova casa de análise. Então, ela foi fundada em novembro. Ela começou a operar em novembro pela Luciana Seabra. Para quem não conhece a Luciana Seabra, ela foi sócia da Empíricos, que também é uma casa de análise muito grande. Ela já escreveu livros sobre fundos de investimentos, então ela é bem conceituada no mercado, conhece muito bem o mercado de fundos brasileiros, gestores. Eu conheci a Luciana por acaso em 2015, quando ela foi fazer uma viagem para Luxemburgo, e eu trabalhava com fundos de investimentos internacionais, né, offshore, e ela me falou assim, Francine, eu sei tudo de fundo Brasil, mas como é que funciona lá em Luxemburgo? Isso foi em 2015. E aí a gente conversou e mantivemos contato. E ela montou a casa de análise, né, no final do ano passado, com a ideia de ser totalmente independente. Então, não tem a Speech não é comissionada por nenhuma corretora, não é comissionada por nenhum gestor, nada do que a gente recomenda a gente recebe comissão. A única forma de receita são as assinaturas dos clientes. Então, a gente tem vários produtos, tem um produto de fundos de investimentos locais, tem um produto de bolsa, um de renda fixa, e eu fico na parte de globais. E cada um desses produtos tem a sua assinatura. E aí também... E como é que chega na Speech? O pessoal está perguntando, como é que eu chego na Speech? Como é que chega na Speech? Pelo site. Então, é www.invista.speech, spiti.com.br. E Speech quer dizer casa em grego. Então, a ideia da Lu, quando ela deu o nome à casa de análise, que está funcionando super bem agora que está todo mundo em casa. Mas a ideia dela era assim, era da sua casa para minha casa. Ser uma linguagem fácil, que os clientes conseguissem entender, desmistificar essa questão de falar assim, investir é muito difícil, é muito complicado. E nós utilizamos muito a ferramenta da Com Dinheiro, como casa de análise. Excelente. Já tem uma pergunta aqui. Você conhece o produto da conta digital em dólar do BS2 e do C6? Já ouviu falar nesse produtinho deles? Sim, já ouvi falar. Ainda não estudei o produto, inclusive porque eu estou para marcar um call com o pessoal do C6. A gente tinha uma reunião marcada antes dessa loucura para conversar pessoalmente e não conseguimos remarcar o call. Mas eu tô dando uma estudada porque eu recebo muita dúvida sobre isso, Rafael. Então, muita gente pergunta assim, mas qual que é a forma de se investir no exterior? A forma é só através de tendo uma conta lá fora? Isso é uma das formas, tá? Mas toda vez que a gente pensa em abrir uma conta lá fora, e aí eu tenho que estudar melhor o produto do C6, porque como eles têm presença no Brasil, eu acredito que facilite as coisas, né? Mas uma das dificuldades é que quando você vai lá para fora abrir uma conta numa corretora, hoje tem N opções, tem opções que não tem mínimo, então ficou mais fácil para nós, mas tem a questão de tributação, você tem que declarar, então todos os investimentos têm que ser declarados. Se você receber um extrato em dólar, você vai ter que trazer isso para reais para fazer sua declaração. Não é tão simples.
E a maioria das corretoras lá fora para pessoa física, eles não prestam uma assessoria. Então o cliente vai, abre a conta e aí ele fala, tá bom, e agora, o que eu compro? Ah, eu vou comprar uma ação da Apple? Talvez, pode ser, mas não é sempre a forma mais simples, né? E aí tem o câmbio, você tem que fazer um câmbio. Hoje também tem formas, tem aplicativos, mas não é sempre a forma mais simples. Mas eu recebo muita dúvida sobre abrir conta no exterior. Ó, eu quero o seguinte, você deu o site da Speech, mas eu tenho certeza que já está bombando aqui de pergunta, que não vai dar para perguntar tudo. Então faz o seguinte, se alguém tiver dúvida, manda e-mail para quem, ou se tem chat, me dá todas as direções para quem quiser entrar em contato com a Speech ou com você especificamente sobre essas questões de investimento lá fora. Tá bom. Então, a forma mais fácil realmente é pelo site, porque quando vocês vão ver, se você entrar no site, você faz um cadastro, não tem custo nenhum, não se preocupem, vocês não estarão assinando nenhuma série, e aí você já começa a receber o que a gente chama de newsletter. Então, cada um dos analistas, né, cada um dos especialistas nas suas áreas, todo dia um de nós escreve uma newsletter. Então, é como se fosse uma cartinha curtinha, tem bastante storytelling para ficar mais leve e passa um conceito. Então, de global é de quinta-feira que sai. Então, quando você se cadastra, você já começa a receber essa informação. E aí, se você tiver interesse, você começa a entender um pouquinho do que fazem, né, como a gente trabalha, como cada série funciona. E aí você consegue decidir qual série você quiser assinar. Tem um link na minha bio também aqui do Instagram. Então, é francine.balbina, é Balbina. Se você clicar lá no link da bio, você também já é levado direto para uma das opções da Speech. E aí, se alguém quiser também mandar um e-mail, o meu e-mail que eu sempre disponibilizo para os assinantes, né, e até para quem quer assinar, entender melhor, é fran.balbina@invistaspeech.com.br. E Speech é SPITI. Muito bem. Então, você já deixou todas as direções. Eu vou começar com uma primeira pergunta, assim, bem direta. Tá. Se eu quiser fechar um câmbio para mandar um dinheiro para fora, e depois a gente fala por que a gente mandaria um dinheiro para fora, é melhor fechar com um bancão ou com casa de câmbio? Bom, depende para onde você... Eu odeio responder com depende, mas vamos lá. Vou mandar para uma conta nos Estados Unidos. Depende muito de qual é a corretora. Por quê? Porque hoje em dia tem corretoras fora, então, como eu falei, facilitou muito esse processo. Eu nem sempre, e aí dando minha opinião pessoal, tá? Eu nem sempre acho que a melhor forma de acessar o exterior é você abrindo uma conta diretamente lá fora. Eu acho que tem questões tributárias, você tem a questão do câmbio, que para a pessoa física às vezes não é tão simples, sabe? Tem gente que faz imposto de renda sozinho. Aí, de repente, nossa, agora eu tenho que fazer declaração, eu recebi um extrato em dólar, eu não recebi extrato, e a pessoa fala assim, nossa, uma coisa que era tão simples tornou a minha vida super complicada e eu queria mandar R$1.000. E aí, então, assim, existem outras formas de se começar a investir no exterior através de produtos no Brasil, que vocês até cobrem alguns os fundos, eu também utilizo a plataforma, mas tem ETFs, a gente pode até falar um pouquinho de outras formas. Eu disse que depende por quê? Porque tem corretoras hoje em dia, e aí aqui vou dar um exemplo, e de novo, gente, não sou comissionada para falar de ninguém, não é assim que a gente trabalha. Mas, por exemplo, uma corretora que tem facilitado muito para brasileiro é uma corretora chamada Avenue. Então, ela fica em Miami, os sócios fundadores são brasileiros, então eles montaram a corretora pensando no brasileiro, pessoa física que teria interesse em investir lá fora, e através deles, eles têm uma parceria aqui com a Vitrio, né, que é uma outra corretora, e você nem precisa fazer um câmbio, você consegue fazer uma TED de banco para banco, como se você estivesse fazendo uma transferência no Brasil mesmo, eles mesmos fazem toda a parte do câmbio, aí obviamente tem que olhar lá quanto que está o câmbio, quanto que está a taxa de corretagem, isso eu não sei de cabeça agora aqui para dizer para vocês, mas aí eles têm atendimento em português, eles te mandam, eu abri uma conta, tá, gente? Porque eu queria contar para os assinantes como funcionava, mas eu abri faz pouco tempo, então eu nunca recebi, mas eles dizem que eles emitem relatórios em reais para o imposto de renda, então eles tentaram facilitar muito o processo. E aí existem outras corretoras, tem grandes lá nos Estados Unidos, né? Tipo, tem a Charles Schwab, que você também consegue hoje abrir, eles facilitaram muito eles dizem, né, contas para não residentes, mas aí, para fazer um câmbio para eles, eu acho que o mais fácil seria através de um banco, porque a maioria dos bancos já tem uma certa conexão com grandes corretoras lá fora. De repente, se você vai numa casa de câmbio, dependendo do tamanho da casa de câmbio, de quanto que eles fazem desse tipo de operação,
a pessoa pode ficar bem perdida e aí dá aquele desespero, eu não sei onde está meu dinheiro, demorou 5 dias para chegar e essas coisas. E existem corretoras no Brasil que eles facilitam, né, a abertura de conta, mas realmente não é para pessoa física. Para dar um exemplo para vocês, a XP Miami, por exemplo, eles foram de um mínimo de $100.000, que já não era baixo, para $500.000. Então, daí já não é para o investidor comum, já acaba ficando para um investidor qualificado, para alguém que tenha mais dinheiro, né? Então, acho que a Avenue é uma boa solução para as pessoas que querem mandar, não tem mínimo. Então, se você quiser mandar um valor mais baixo. Só que a gente tem que pensar, né? Você vai ter que declarar no imposto de renda, dependendo do valor com o câmbio, às vezes não vale a pena. E aí existem produtos no Brasil que você consegue acessar. Vamos separar, então, a nossa conversa em fases. Uma delas é, eu vou investir lá fora com um veículo no Brasil. Outra delas, eu quero mandar o dinheiro para lá e lá eu tomar a minha decisão, porque a gente sabe que nada é de graça. Tem um câmbio, se você mandou para essa Avenue e de lá eles vão mandar para fora, vai ter que fechar um câmbio e a gente vai querer saber que câmbio que é esse. Você vai ter então, custos. Vamos separar, então. Primeiro, eu já tenho, nosso cliente, quem está nos acompanhando, já tem uma conta nos Estados Unidos que é muito fácil abrir, pessoal. Muito fácil. Você vai em Nova York, Miami, com o seu passaporte brasileiro, um comprovante, você abre sua conta. Tem banco que por $1.500, se você deixar de saldo, você não paga mais tarifa nenhuma. Vamos lá, vamos pensar nesse camarada. Esse camarada que mandou o dinheiro para lá. Lá, vou escolher, eu quero fazer tudo sozinho, né? Eu quero o cara que faz tudo sozinho. Quais são as corretoras mais baratinhas que existem nos Estados Unidos ou até mesmo que cobra zero para o cara que quer fazer tudo sozinho, ele não quer ajuda de ninguém? Então, as corretoras mais baratas. Então, a Avenue é uma opção boa, porque eles têm taxas bem baixinhas e a ideia deles foi focar mesmo no cliente. Eles entendem muito bem o mercado brasileiro, trabalharam em corretora no Brasil e foram para lá para montar uma corretora para atender o cliente brasileiro, pessoa física, investidor comum, varejo, que tivesse interesse de aportar lá fora. E aí, na plataforma deles, eles têm tanto ações, que você investe, compra diretamente, ou ETFs. Também tem. Eles não têm assessoria, então é muito na linha do que você falou. Você vai abrir, mas você não vai. O produto deles é escala mesmo. Então não vai ter lá um assessor, um gerente te auxiliando. Então você vai ter que estudar lá o que você quer fazer e investir sozinho. Eles compraram, inclusive faz pouco tempo, a carteira de clientes da Drive Wealth, porque a Drive Wealth era uma corretora também que facilitava muito para os clientes, é uma corretora americana, que facilitava muito para clientes não residentes. E aí você nem precisaria ir até lá. Você abre tudo online, como se você fizesse assim uma abertura de uma corretora aqui. Quando a gente vai abrir uma conta em qualquer corretora aqui no Brasil hoje em dia, você não vai na corretora, né? Não tem. Você faz tudo online. É a mesma coisa, não é uma conta bancária. E isso também é bom distinguir, né? Não é que você vai receber depois um cartão de crédito, que você vai poder fazer compra, não. Como você tem uma conta aqui numa corretora, e aí você vai ter alguns produtos. A Charles Schwab também é uma boa opção, mas eles são maiores. Então, o processo... Essa Charles Schwab aí, porque o pessoal não entendeu direito. Charles Schwab aí, não sei. Charles, como se escrevesse em Charles. Charles mesmo, Schwab com SCHWAB. Schwab. Charles Schwab. Essa eles são gigantes. Americana? A XP, inclusive, eu acredito que a XP é inspirada. Não sei, tá, gente? Não é que eu tenho informação, mas quando você olha um pouco a história, eu acho que eles foram, de certa forma, uma inspiração para. Alguém está escrevendo assim, meu Deus, como escreve? É o William Rodrigues. Meu Deus, como escreve? Charles. Gente, vou até olhar aqui para não passar para vocês. Isso, ele perguntou, meu Deus, Charles, como é que eu isso? É assim, ó. Então, peraí. Eu nem sei se eu consigo. Acho que eu consigo escrever aqui na caixinha, né? Consegue. Não se preocupa não, que você olha aí, que eu olho aqui também. Tá, né? Eu vou escrever aqui na caixinha, então, pessoal. Alguém já escreveu certinho. Aqui, ó. Isso, Charles. Schwab. SC. Mas você falou perfeito. Você não falou nada, não. Falei, né? Depois me... Tá, é isso mesmo. Alguém já mandou até o site. É isso mesmo, Charles, tá certinho. Eles Schwab. são uma... A gente não ganha comissão nenhuma da Charles Schwab. A gente não ganha comissão nenhuma da Avenue. Não temos amigos da lá. Genial, da XP, do BTG. Não ganha comissão de nada. Tá? A gente tá falando aqui de peito aberto, não é isso? É isso Muito mesmo. bem. Agora, você sabe dizer lá, o custo de corretagem também tem umas boiadas assim de corretagem zero, custódia? Dependendo do valor, Fala mais sobre isso.
Sim, dependendo do valor que você for mandar, tem. Então, em todas, uma coisa legal é que você consegue entrar no site e você consegue lá na parte de FIIs, de custos, e olhar. E aí a maioria já tem um quadrinho lá dizendo, ó, de tanto a tanto, o custo vai ser isso, o custódia vai ser isso. Se você investir um valor maior, você tem isenção dessas porcentagens. Então, todas já discriminam isso. A única a dificuldade, vamos dizer assim, da Tchau Shops, eles são gigantes, eles vão ter uma infinidade de produtos. O competidor deles lá fora é a Fidelity, que acho que muitas pessoas já viram falar, porque eles são gigantes na parte de títulos americanos. Fidelity, não é isso? É Fidelity com Y no final. É assim, Esse Fidelity, mesmo. não é isso? Fidelity, tudo com I mesmo e Y no final. Isso mesmo. Perfeito. Eles são os concorrentes, né? E eles são... Lá, a Fidelity, por exemplo, eles são muito conhecidos pelos americanos, porque é onde a maioria das pessoas investem o dinheiro de previdência, né? Então, eles têm vários fundos de previdenciários. Eles também facilitam, hoje em dia, para contas que eles dizem de não residentes, de pessoas que não são americanas. Mas nas duas, que era o mesmo caso da Drive Wealth também, você não vai ter uma assessoria em português. Então, vai ter que entrar lá, procurar FII, vai receber os extratos em dólar. Tem a outra também famosa, né, que é o Amitrade, que é AMITARD, que é de um banco canadense, que é do TD, né, que é um banco canadense. Eles também facilitam bastante para não residentes, mas você não vai ter o atendimento em português, e aí vão ter algumas coisinhas assim a ajustar. Então, por exemplo, na hora que te pedirem lá um Social Security, você vai falar, não tenho Social Security, eu tenho CPF. Você vai mandar seu CPF, aí provavelmente a análise e eles não conseguiriam ter um atendimento em massa, eu não conseguiria atender um número muito grande de pessoas, porque eu trabalho com um sistema de assessor. Então, eu tinha que ter um mínimo muito alto para que eu conseguisse atendê-los. A Avenue é outra pegada. Eu não vou ter assessor, você vai entrar lá e você vai fazer tudo sozinho online, então eu não vou pôr mínimo nenhum. Se você quiser mandar, inclusive eles falam, se você quiser mandar $100, você manda $100, você vai ficar lá com Uma vai o ser uma valor. estratégia low cost, a outra vai usando Exato. de E aí composta, a você outra vai pegar o cliente, o high-end, o que seria um private ou um pré-private. Exato. E aí a gente tem essa questão. O que é muito interessante, e aí, gente, tem outras formas, como a gente falou, de se investir. Mas o que é bom todo mundo, né? Independente da corretora, é verificar se elas são registradas num site que chama FINRA. É FINRA, que é o site que regula, é o regulador de corretoras nos Estados Unidos. Então, eles regulam lá fora, as corretoras são chamadas de broker-dealers. Esse é o regulador. Então, qualquer corretora que você for abrir conta, se você optar por abrir conta, entra no site da FINRA, FINRA, e verifica se ela é regulada pelo regulador certinho de corretoras lá fora. E se tiver um amigo que fala assim, manda na minha conta, pessoa física, que eu resolvo isso para você, deixa comigo. Sempre tem na verdade, nem meu amigo, é o tio do primo, do avô do meu cunhado, que resolve. Manda na minha conta que eu resolvo. É complicado, né? E eu acho que a dificuldade que a gente tem com corretoras estrangeiras, muita gente pergunta isso. Porque o cara fala assim, poxa, Francine, mas eu vou abrir minha conta lá fora. Tá, e se essa corretora, sei lá, se não existe? Ou se ela quebra? Se realmente essa empresa quebra, como que eu vou fazer? Você vai ter que processar o cara nos Estados Unidos. Então, provavelmente, você vai ter que contratar um advogado americano para processar essa corretora. Então, realmente, não é um processo um pouquinho mais ousado, vamos dizer assim. É exatamente por isso que eu disse, né? A Avenue, eles tiveram um problema aqui, full disclosure, que eu fiz, quando eu estava pesquisando, eu fiz um monte de pergunta para eles também. Eles tiveram um problema no passado com a CVM, porque quando eles abriram a corretora em Miami, como eles falavam português, a CVM entendeu que eles estavam captando cliente no Brasil sem ter os devidos registros no Brasil. E aí foi por isso que surgiu a parceria com a Vitrio, para que eles pudessem ter o site em português e enviar material em português e tivesse um representante brasileiro. Se alguém tiver um problema, você pode ir aqui no representante brasileiro, regulado no Brasil, e resolver as suas questões. Com as outras... A Fidelity, eles são gigantes, né? Mas se você tiver algum problema, fica mais complicado, porque você não tem essa proximidade com o Brasil. Mas para responder a sua outra pergunta sobre a tributação, né? Existe uma isenção nos Estados Unidos de lucro de até $35 mil. Então, até 35 mil. Lucro. Para sua declaração, para fins de imposto. Então, você sempre vai ter que declarar no seu imposto de renda que você tem uma conta no exterior. Não é que, mas eu não estou tendo lucro. Não, você sempre tem que declarar que existe essa conta. Então, todo ano, quando você fizer o seu imposto de renda, você tem que declarar que tem essa conta. Aí você só vai ser tributado
quando você tiver um lucro acima de 35 mil dólares. Então, eles têm esse... Você precisa vender ou só contábil? Ó, eu comprei a ação por 10, ela está... Normalmente... eu comprei 100 mil dólares, então agora eu ganhei 100 mil dólares, mas não vendi ainda. Normalmente é na venda, né? É muito parecido com a nossa DARF, vamos dizer assim, que você vende, você realizou o lucro, aí você paga o imposto. É mais ou menos a mesma ideia, mas você tem aí algumas... E depende muito do... A gente está falando de corretora, né? Mas eu não sou tributarista, hein, gente? Mas depende do tipo de investimento. Tem pessoas que compram imóvel. Aí imóvel você tem pode chegar, dependendo do estado, até 50% de imposto. Mas só ações, vou falar só de ações e ETF. Aí você tem uma isenção aí. Exato, você tem uma isenção. E realmente, se você for abrir uma conta e tentar fazer sozinho, o mais simples seria você comprar ações ou ETFs, né? Que são fundos de índice. Aí você tem N opções lá fora, tem mais de 7 mil, tem regional, tem ETFs de tudo que você possa imaginar, de tecnologia, e aí um ETF, lá fora você recebe dividendos. Aqui no Brasil a gente não recebe, né? Aqui no Brasil é obrigatório que o ETF invista novamente dentro do fundo. Lá fora você recebe os dividendos dos ETFs e você tem bastante liquidez, então para vender facilita o processo. Entendi. Também não tem tributo para o brasileiro que comprar lá esses papéis e o dividendo que ele receber. Não tem, mas você tem que sempre declarar. E aí o seu imposto de renda, conforme você começar a ter lucro, você vai ter que fazer os ajustes, né? O Brasil tem tratados de bitributação para evitar bitributação, mas você fazendo as suas declarações, por isso que eu disse, não é tão simples. Uma vez que você dá esse passo, provavelmente seu imposto de renda começa a ficar mais complicado quando você começa a vender e comprar, como você tem que declarar, essas informações vêm em dólar, aqui eu tenho que declarar em reais, não é tão... Você tem essas questões para se atentar. Mas tudo que vale a pena não é tão simples, não é verdade? Então, se é mais complicado, talvez valha bastante a pena. A gente tem a gente tem opções no Brasil, né? Não são... Então, assim, o Brasil, por muito tempo... E aí eu sempre falo isso, viu? O brasileiro, e não é só nós, assim, investidores comuns, o institucional também investe pouco lá fora. Então, quando a gente olha os dados, assim, acho que é 1%. O brasileiro investe 99% dos ativos no Brasil. E tem muito produto legal no Brasil, vocês conhecem, né? Você conhece também, trabalham com isso. Mas a gente já começou, o Brasil começou, né? Ainda mais com taxas de juros mais baixas, aí mesmo essa questão da crise. Então, a gente viu muito isso de que pessoas que tinham um portfólio mais balanceado, diversificado, sofreram menos. Não vou dizer que não perderam, porque foi uma crise global, né? Mas sofreram menos porque você tem uma exposição, você consegue diversificar um pouquinho. Então, a gente vê, né? A Bovespa a maioria das empresas são commodity, são empresas financeiras, e lá fora você tem muita empresa de tecnologia. Então, tem produtos hoje no Brasil que você consegue começar a acessar o mercado lá fora, sem necessariamente ter que abrir a conta em uma corretora se você não quiser. Então, hoje a gente tem cada vez mais. Então, vamos falar de produto brasileiro que investe lá fora. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz um estudo no Com Dinheiro e peguei os fundos com mais de 1.000 cotistas e que tiveram, vamos supor, mais de 1.000 cotistas, fundos de ações que renderam positivo. Eu fiz esse estudo semana passada, encontrei 10. Não é nada, né? Convenhamos, mais de 1.000 cotistas que rendeu positivo esse ano, de ações. 10. 9 eram fundos brasileiros que compravam o BDR lá fora. Quer dizer, que compravam o BDR aqui, mas representa o papel lá fora. 9 de BDRs e umzinho que fazia que mexia com equities, que mexia com ações, brasileiras. Olha para isso, pessoal. Por que isso provavelmente aconteceu? Deixa você responder. O que deve ter acontecido para dos 10 fundos de ações, 9 serem de BDR? Tá, então eu vou responder de duas formas. Eu acho que por que eles performaram relativamente bem, vamos dizer assim, né? Perto dos outros, foi muito bem. Muito bem. Por que eles performaram muito bem? Mais ou menos pelo que eu estava dizendo, né? O mercado, a nossa bolsa, ela é muito concentrada. Então, você tem muitas empresas de commodity e bancos. É basicamente isso. Você tem pouca diversificação. Quando você vai para outros mercados, e aí todo mundo me fala, mas você fala tanto dos Estados Unidos, aqui os Estados Unidos é um mercado tão grande que tem muita opção.
mas você acaba tendo uma diversificação muito grande. Então, se você olhar alguém aqui, eu só li S&P 500. Se você olhar o índice, né, do S&P 500, que são as 500 maiores empresas americanas, você olha, as 10 primeiras são todas empresas de tecnologia. Aí, na crise que a gente está, que nós estamos aqui fazendo uma live usando tecnologia, essas empresas acabam tendo receitas e acabam sendo mais resilientes. Então, você tem essa questão. Aí você está também num país que o governo tem muito mais dinheiro para aportar, então a tendência é que saia da crise mais rápido. Então, se a gente se basear em outras crises, os Estados Unidos sempre se recuperou mais rápido que o Brasil, não, por você exemplo. Não está prometendo que os Estados Unidos vão sair mais rápido. Não, estou olhando historicamente. Entre quem vai sair primeiro da crise? Brasil ou a Estados tendência... Unidos? Onde você poria suas fichas? Onde você poria suas... Não pode falar, a gente não vai dar aconselhamento. Mas quem tem um neurônio, só dois. Um neurônio conclui, mas continua. Exato, a tendência, olhando lá para trás. Exato, a tendência é essa. A tendência é que ele se recupere mais rápido. Porque o primeiro que o governo tem mais dinheiro para fazer a economia rodar. A gente ainda é mais endividado, tem as nossas dificuldades de ser país emergente, e não é só o Brasil, outros países emergentes também têm as mesmas dificuldades. E eles têm empresas gigantescas, que têm muito caixa, que têm muita liquidez, que, se você olhar os analistas, muitos analistas, porque alguns dos fundos que você está mencionando, eu imagino quais sejam, eles fizeram cenários de estresse com algumas dessas empresas, colocando que a empresa não iria ter capital nenhum, não ganharia nada por um ano. Mesmo assim, a empresa tem caixa para rodar e não quebraria. Então, são empresas muito grandes. Aí, se você pega, por exemplo, uma empresa que nem a Apple, que está no índice do S&P 500, eles dizem, lá fora o pessoal fala que o S&P 500 é um índice americano, mas ele é um termômetro global, porque a maioria das empresas, elas têm receitas globais, então não são só receitas nos Estados Unidos, elas vendem muito em outros países. Então, você acaba os gestores que olham para fora, que compram através de BDRs ou às vezes investem diretamente, eles têm uma gama muito maior, né, de opções para se investir, e aí você consegue diversificar o seu portfólio em mercados mais resilientes, em setores que tendem a crescer mesmo durante a crise. Então, o setor de comércio, de e-commerce, tem crescido muito, com as pessoas em casa, pedindo mais. Isso foi no mundo todo, tá? Então, até na China cresceu muito. O Alibaba não quebrou, porque as pessoas confinadas pedem mais online, tem que comprar coisa online. Então, assim, você acaba tendo exposição a setores que a gente ainda não tem no Brasil. Por isso que tem a tendência a performar melhor. E os fundos de BDR, as BDRs, hoje no Brasil, a BDR sempre foram produtos relativamente caros, né, com spread alto. Então, quando você entra através de um fundo, o fundo consegue diluir esse custo. Então, eles conseguem trazer uma forma mais eficiente para o investidor investir lá fora, né? Então, as BDRs são recibos de ações de empresas estrangeiras que são negociados aqui no Brasil. Quando você investe através de um fundo, os fundos têm um poder muito grande, né, de negociação, enfim, eles conseguem comprar, às vezes você não consegue, você não tem tanta liquidez na sua BDR, se você fizesse na física, o fundo consegue, e aí eles conseguem trazer taxas melhores do que se você comprasse diretamente. E também hoje as BDRs não são, existe uma normativa que está na CVM para ser aprovada esse ano para liberar a BDR para o investidor de varejo, né? Por enquanto é só para investidor qualificado, que são as pessoas que se declaram ter mais de R$1 milhão em investimentos perante a CVM. Então, tá para ser liberado. Já a CVM que jogou essa normativa, né, no mercado foi super bem recebido e eles querem liberar. Mas hoje os fundos de BDR são uma boa opção. A dificuldade que a gente tem, que eu vejo, para falar de investimento no exterior, é que tem também outros fundos muito bacanas, com estratégias super inovadoras, só que eles só estão disponíveis para qualificados. Por quê? Porque a nossa regulação, quando o fundo é classificado investimento no exterior, que aí vocês vão ver lá, quando você vê um fundo IE, no finalzinho do nome tem IE, investimento no exterior, o regulador não permite que o investidor comum, que ele seja distribuído para o investidor comum, porque esses fundos podem investir 100% lá fora. Então, é um fundo que ele monta aqui, faz a captação e vai investir 100% num fundo de Luxemburgo. E aí o nosso regulador não é o gestor que não gostaria de captar do investidor comum. Nosso regulador não permite que seja distribuído para o investidor comum. E aí os gestores também são criativos. Então, eles criam os fundos de BDR, que eles podem comprar aqui, mas você está comprando um recibo de ação lá fora, portanto, você pode distribuir para o varejo, né, para o investidor comum. Existem fundos que seguem, o BTG, por exemplo, criou um fundo novo que segue o índice passivo do S&P,
com mínimo de R$ 500 para poder distribuir para o investidor comum. Então, a gente tem ainda algumas entraves se você não é um investidor qualificado. Muito bom. Quem for assinante do Com Dinheiro e tiver o módulo offshore, é muito interessante você comparar o BDR. Então, você vai pegar um fundo, o BDR, que está sendo negociado aqui, o fundo que compra BDR aqui no Brasil, e também dá para comparar o papel que o BDR representa lá. E você vê se o spread é grande ou pequeno. Vou dar aqui alguns exemplos. Tem um fundo do Vanguard, lá nos Estados Unidos. A Vanguard é a maior casa de... É o pioneiro em criar fundo passivo para seguir o SP500. Então, tem um ticker lá nos Estados Unidos chamado VFINX. Quem tiver o módulo offshore do Com Dinheiro pode testar. VFINX. A taxa de administração, salvo engano, é 0,14% ao ano. Olha para isso. Imagina você ter um negócio que é 0,14%. Dá uma bugada aí que vocês vão encontrar que é zero nada. Então, você pode, se estiver lá nos Estados Unidos, você compra direto esse papel. Ou você pode comprar aqui no Brasil, por exemplo, um BDR chamado IVVB11. Esse que vai replicar o SP500 lá, só que em real. Ou você pode comprar o fundo brasileiro, tem fundo do Bradesco, tem vários fundos que compram esse BDR aqui e o ticket fica menor, não é isso? Então, para quem tiver menos recursos, talvez comprar o fundo aqui seja o mais prático, não é, Francine? Sim. Uma coisa que é legal para fazer, eu vou fazer uma propaganda e eles não me pediram, hein? Mas dá para brincar também na parte de fundos globais do Com Dinheiro. Você consegue ver várias informações de fundos você consegue ver se estão, porque vocês estão todos lá. Eu olho muito também, coloco lá fundo de quant, tem alguns que são só para... A gente está com um probleminha de conexão com a Francine, mas ela daqui a pouco ela volta e está falando de investimentos offshore. A conexão na Francine ainda não retornou, daqui a pouco. Então, a Francine pode, não sei se você está me ouvindo, você pode voltar a falar os últimos 15 segundos, porque a gente ficou sem conexão. Vamos ver se você consegue. Voltou? Agora voltou. Agora voltou. Ai, que bom. Eu estava vendo vocês, gente. Fala aí. Ótimo. Mas a sua imagem ficou travada. Ficou travada? Peraí. E tá direitinho aqui a internet, então não sei o que está acontecendo. Voltou? Mas voltou. Pode falar. A imagem está travada, não está legal, mas o áudio tá bom. Pode voltar os últimos 30 segundos. Agora não está mais legal. Agora o áudio não está mais... Agora o áudio está mais... Voltou, tá mais ou menos a imagem, mas vamos ver voltou. O áudio. O áudio estão ouvindo? A gente está ouvindo, sim. Tá, e a imagem deu uma não melhorada, voltou? agora deu uma estabilizada. Vamos lá, pode falar de novo. Pode falar. Conseguem ouvir? Conseguimos ouvir. Não tem... são problemas da tecnologia, imagine que deve ter de live agora, não deve estar escrito, certo? Eu consigo ouvir e ver direitinho, mas não sei se vocês conseguem. Agora está perfeito, pode ir, pode mandar brasa. Perfeito. Então, eu estava dizendo que dá para brincar no site da Com Dinheiro também, ver o que está disponível, mesmo que for só para qualificados. Eles têm lá todos os fundos, você consegue ver lâmina, consegue ver retorno, consegue comparar. Então, eu sempre uso também a ferramenta. Mas eu acho que para quem está começando, que não quer se arriscar em abrir uma conta lá fora, ou não se sente confortável, tem opções. Então, você tem fundos no Brasil que compram BDRs, você tem gestores brasileiros que fazem o que a gente chama de 20-80, então investem 20% lá fora, que já começa a colocar um pezinho lá fora, e 80% no Brasil. Tem também ETFs, então os ETFs, a gente tem 2, né, que seguem o índice S&P 500 no Brasil, um é o do Itaú e o outro é da BlackRock. Então tem 2 ETFs. Deles, aí. Pode fazer propaganda, aí, não vai ganhar a comissão dele, não, mas pode falar aí. Você compra diretamente no home broker da corretora. Então, peraí, deixa eu anotar aqui direitinho para eu falar certinho para vocês. Que eu não quero perder o... deixa eu achar aqui. Um é o IVVB11 e o outro talvez seja o SPI. Isso. Exatamente, é o SPI
SPI 11, alguma coisa assim. Já te falo exatamente qual que é. Eu falo para vocês também. Mas eles são 2 ETFs, eles seguem o índice S&P, então são fundos passivos. Como é um fundo passivo, o gestor ele não precisa ter uma equipe grande, ele não precisa fazer tantas pesquisas, então as taxas normalmente, como a Rafa falou, de fundo passivo são muito baixas. Então o do Itaú é 0,21 e o da BlackRock é 0,24% de taxa de administração. Não tem taxa aqui, de... A taxa aqui, fora a taxa que vai ter lá. Não, é só um. Você paga aqui só. Você compra aqui. SPI então, você compra... é SPI X11. O pessoal está colocando aqui, está mandando aqui por mensagem. SPI X11. Isso. E aí você tem o do Itaú que cobra 0,21 e o da BlackRock que cobra 0,24. Não tem taxa sobre taxa. Eles operam aqui. Você vai comprar através do home broker aqui no Brasil. Então, você entra no site de todas as corretoras têm um home broker. Na sua corretora de preferência, coloca lá, procura lá para o home broker. Você escolhe um dos tickers, né? Escolhe pelo Itaú ou o BlackRock. A diferença, todo mundo me pergunta a diferença. O Itaú um pouquinho mais barato, é 0,21, da BlackRock é 0,24 de taxa, mas eles seguem o mesmo índice, então, assim, é muito parecido. E você consegue comprar esse ETF sem sair do Brasil. Você precisa comprar 10 cotas. Então, sai em torno de R$ 1.500. Normalmente está entre 150 e 140 cada cota. E aí sai em torno de R$ 1.500. Você consegue já ter esse ETF. Só que tem duas questõezinhas aí, porque nada é muito fácil, né? O ETF você tem a variação cambial. O que eu acho legal, assim, muitos dos fundos não têm, então eles são protegidos, né? A gente fala que são fundos redeados, eles protegem você dessa variação cambial, dessa questão da moeda. Os ETFs o hedged e o unhedged, não é isso? Exato, com proteção cambial e sem proteção cambial. E o ETF ele não tem proteção cambial, então você vai ter realmente exposição à moeda, que é uma coisa interessante quando você realmente quer alocar, né, recursos no exterior. Você fala, ó, eu também tenho aqui exposição à moeda, dependendo de como a moeda estiver... Isso que salvou o rendimento desses fundos que eu falei, a gente viu que eram 10 fundos brasileiros de ações com mais de 1.000 cotistas que renderam mais que zero. Desses 10, 9 investiam no exterior e no nome dele já dizia, é fundo de BDR. E só teve um fundinho brasileiro que conseguiu, que é de uma gestora do Rio de Janeiro, que eu não vou fazer propaganda, mas cujo nome do fundo diz respeito ao principal estádio lá no Rio de Janeiro. O nome do fundo fala no principal estádio, não vou falar o nome. Só esse carinha aí conseguiu ter um rendimento positivo quando eu fiz o estudo semana passada. E esses 9, eu reputo... Lá os papéis também caíram, né? Mas o brasileiro que comprou isso antes, lá caiu menos e tem o câmbio, né? Que ajudou o investidor brasileiro que tinha esse papel. Quer dizer, eu não acho ruim, tá? Você ter papéis em dólar, você ter ativos dolarizados. Lembre-se que os Estados Unidos têm o direito de imprimir dinheiro, algo que nenhum outro país tem, sem gerar inflação, né? Porque você olha lá na Venezuela, a Venezuela imprime dinheiro, mas eu não aconselho você a investir lá, sabe? Tá legal? Não aconselho. Você aconselha investir lá na Venezuela? Não, acho que não é uma boa ideia, né? A gente tem produtos bem melhores. Tem um pouco melhores. Então, o governo venezuelano imprime dinheiro e tem inflação. Os americanos imprimem dinheiro e não gera inflação. Então, é sempre bom ter recursos em dólar. Sim, isso, e é uma proteção, né? O dólar, ele é uma proteção à carteira, então você acaba tendo essa proteção da moeda, né? Por isso que você acaba conseguindo ter um retorno e também proteger um pouco dos seus recursos. Então, o ETF tem exposição cambial. A parte chatinha de ETF é que eles, mesmo sendo um fundo, né, de índice, eles são tributados aqui no Brasil como renda variável. Então, você tem que pagar a DARF lá quando você vende o seu ETF, né, vende as suas cotas, e você tem o lucro, você tem que pagar uma DARF. Então, isso não é automático. É quando você investe na bolsa aqui, você faz o mesmo processo para um ETF. Então, essa é a dificuldade, vamos dizer assim, de um ETF, se você comparar com um fundo de investimento. Um fundo de investimento, mas não tem a você não vai ter moleza de 20 mil, né? O ETF tem aquela moleza se eu vender até 20 mil dentro do mês? Não tem. Não tem. Que as ações você tem, né? Se for menos, você não precisa. Não, o ETF não tem esse mínimo.
Então, sempre que você vender, você vai ter que pagar uma DARF. E isso é o que impede muitas pessoas de investirem em ETF. Então, assim, as taxas são baixas, mas eles não têm uma captação tão grande quanto a gente imagina que teriam por ser taxas tão baixinhas, porque tem essa questão da tributação que as pessoas às vezes não gostam muito, né? Principalmente quem não está acostumado a investir em ações de bolsa. Tá, tem gente aqui dizendo que o nome do estádio é o Engenhão. Não é o Engenhão, tá legal? Tem que explicar tudo pro pessoal. O nome do fundo da Asset que está no Brasil, que rendeu positivo, não é Engenhão, tá bom? É outro estádio lá no Rio de Janeiro. Agora, outra questão importante é o seguinte: nos Estados Unidos, se eu comprar esse ETF, ganho de até $35 mil, eu não vou pagar imposto, certo? Nem lá, nem cá. Aí você vai ter lá uma opção, não serão exatamente esses, né? Porque aqui a gente está falando do ETF que o Itaú disponibiliza para você poder acessar lá fora, mas aí você tem uma infinidade de ETFs de S&P 500. Para vocês terem uma ideia de ETFs, a gente tem no Brasil ao todo, incluindo renda variável e renda fixa, 20 ETFs. Lá fora eles têm mais de 7 mil ETFs. Então, quando você entra nas abinhas de corretora de ETF, a gente fica doidinho, porque tem ETF de tudo. Então, tem ETF de S&P, tem ETF para investir em outras regiões. Quero investir em China, quero investir na Suíça. Tem ETF para investir, quero investir em impacto, em fundos que têm um impacto no meio ambiente, fundos que são, como fala, sustentabilidade. Eu queria investir... Tem ETFs de títulos do governo americano, então você tem ETFs de bond. Então, lá fora, assim, são fundos... Mas a gente tem que lembrar, né? As taxas são super baixinhas, como a Fá falou, tem ETF de 0,13, mas eles são passivos. Então, você não tem um gestor ativamente vendendo e comprando, eles vão seguindo o índice. Então, o que os gestores dizem é que quando você tem um gestor ativo, que tem que estar olhando, que tem que estar fazendo esse research, ele tem um custo de pesquisa, ele tem um custo de equipe, por isso ele não consegue promover ETFs, promover fundos com umas taxas tão baixas. Mas já existem bancos no Brasil que têm fundos passivos, que seguem o índice com taxas também baixinhas para competir com os ETFs. E a ideia é um fundo até novo, e a ideia deles foi parecida com... Eles entenderam assim, o pessoal não compra ETF porque tem dificuldade com a tributação. Então, eu vou montar um fundo que siga esse índice com uma taxa baixa, mas aí você vai ser tributado como um fundo de investimento normal. Então, olha, a gente tem também. Olha, pessoal, você está vendo aqui que a Francine está falando, ela está passando aqui zero nada do conhecimento dela. Depois entra lá no site, lá da Speech. Semana passada eu falei com o pessoal da Genial, a gente não está ganhando comissão nenhuma para falar isso. Entra lá que ela entende do assunto e não entende pouco não, viu, pessoal? Então entra lá, manda e-mail para ela, vai lá na bio dela, começa a seguir, porque ela tem informação muito valiosa. Imagine o quanto você vai poder economizar de dinheiro se você souber a solução mais adequada. Porque a primeira pergunta que eu fiz, é melhor comprar aqui ou melhor comprar lá? Bom, não tem uma resposta pronta, porque depende do volume de recursos, não é verdade? Se você quiser aplicar R$500, R$1.000, você não vai abrir a conta lá. A tarifa fixa, só para fechar o câmbio, já vai inviabilizar. Agora, não. Você quer mandar um dinheirinho um pouquinho maior, $20 mil, $50 mil, pode fazer sentido você fazer diretamente. Ou você não quer ter trabalho nenhum, não entende nada, compra o fundo aqui no Brasil. Mas antes, tira a dúvida lá com a Francine. Eu tenho mais outra pergunta para você. Quando a gente fala offshore, se eu investir na Argentina, isso é considerado offshore? O que diferencia um investimento no exterior de algo realmente offshore? Tá. Bom, quando... É difícil essa pergunta, né, Rafael? Offshore, quando mas eu a gente não penso faz em pergunta offshore... fácil aqui. Aqui a pergunta é difícil mesmo. Agora você me pegou. Quando eu penso em offshore, eu penso em investimentos internacionais, tá, gente? Então, eu penso em investimentos fora das nossas fronteiras, fora do Brasil. E aí eu estou traduzindo a palavra ao pé da letra, né? E aí, pensando como um americano pensaria. Um americano, quando ele pensa em investimentos offshore, ele incluiria México, vai no investimento offshore, porque estão fora das suas fronteiras. Agora, por que a gente acaba falando muito de Estados Unidos quando a gente fala de investimento internacional? É porque é um mercado gigantesco e tem muitas opções. Então, até os gestores grandes, quando eu olho gestores europeu, hoje mesmo, conversei com um gestor francês,
que tem uma estrutura de robotech, e-commerce, uma coisa assim super tecnológica. Quando ele estava me falando como que ele quebra, né, regionalmente, eles olham o mundo. 73% do investimento são empresas americanas. Por quê? Vamos lá, pode repetir o último pedaço? Do francês? Vocês escutaram até a parte do gestor, que eu falei que estava conversando com o gestor europeu? Francês, e no final das contas, 70% da carteira é dos Estados Unidos. Era 73% empresas americanas, e aí eles disseram, porque a maioria das empresas tecnológicas estão lá. Aí tinha a Ásia, então o resto era Japão, depois um pouco de Ásia, e aí mercados emergentes, que incluía América Latina, Brasil, eram menos de 2%. Tinha menos em mercado emergente do que eles tinham em caixa. No fundo. Só para você ter uma ideia. Você falou da quantidade de ETF que tem nos Estados Unidos. Você falou lá 7 mil ETFs. Para boa parte desses ETFs, tem opção sobre o ETF. Então, você tem calls de ETF, put de ETF. Então, imagine o seguinte. Imagine a quantidade de tickers de call de tal ETF com tal strike, com outro strike, com outro strike, com outro vencimento. A mesma coisa para put. A gente tinha uma base de opção sobre ETF, eram mais de 400 mil preços por dia. Falando ainda em ETF, eu estava vendo aqui que tem ETF de canabidiol. Então, a indústria que você imaginar vai ter um ETF que vai estar explorando. Lá na Europa tem uma gestora chamada Pictet. Não sei se você já ouviu falar. Aí tem lá um fundo super famoso deles, que é o Pictet Water, que ele compra empresas, é um fundo temático, né? Que compra empresas de água pelo mundo todo. A água não é como se fosse uma Sabesp, é como se fosse uma Copasa aqui no Brasil, ou do mundo todo. Quer dizer, a quantidade de produto que existe no mundo é gigante, e a gente acha que o nosso mercado financeiro é sofisticado. Assim, até você ver o mercado americano, aí a gente vai ver que a gente está engateando e tudo. E o que é bom para o brasileiro, porque a gente já sabe o que vai dar certo. É que como se a gente estivesse sempre rodando anos para trás aqui no Brasil. O que já está fazendo sucesso lá vai chegar aqui. E só que a gente já consegue ver antecipadamente os produtos novos e interessantes que já existem lá. Tem gente aqui falando o seguinte, investir em ETF sem saber do DARF. Eu não, só tenho o título aqui, não tenho o apelido da pessoa. Investir em ETF sem saber do DARF. Mas, tem que se atentar. Tem que se atentar, mas é só quando vender, né? Enquanto não vender... Só quando vender, exatamente. Quando você realizar o lucro, você paga a sua DARF. Se você não vendeu, tá ok. Não é que você tem que ficar fazendo todo mês, mas tem que se atentar que quando vender, você tem que pagar. E não tem aquela questão dos 20 mil, não, como você tem ações. Mas você mencionou o Pictet. O Pictet, por exemplo, eles têm um fundo... Só uma coisa, é Pictet que fala. Pictet. P-I-C-T-E-T. Pictet, mas os chiques falam Pictet. Eles têm um fundo no Brasil, naquela linha do que eu estava dizendo, de vários gestores estrangeiros trazerem seus fundos para o Brasil, e aí, infelizmente, eles acabam ficando só disponíveis para os qualificados. Eles são um exemplo de que eles têm um fundo no Brasil, temático também, é um fundo deles que tem vários temas dentro de um só. Então, eles têm outras casas com fundo sistemático, tem outras casas com fundos de Robotech. Então, já estão vindo ao Brasil. Foi impressionante para mim. Esse ano tem vários gestores estrangeiros montando estruturas. Tem a Pinco. Você tem a Pinco. Nossa, tem vários gestores estrangeiros. Tem o Compass Group. O Compass Group, que eles olham, você falou de Argentina, Compass olha a Latam. Eles compram empresas Latam. Então, assim, eles têm um know-how de Chile, de Argentina gigante. Eles estão aqui no Brasil. O Pictet montou uma estrutura. O Man Group, que é um fundo quant, né, que é sistemático, que usa lá todos aqueles algoritmos para fazer análise de dados, montou. A Franklin já está aqui há muito tempo, não é isso? A Franklin está aqui há muito tempo, a Western está aqui. Então, a gente tem que muitos dos fundos mais diferentes, eles acabam, por questões regulatórias, quando eles querem investir 100% lá fora, eles não podem distribuir no varejo para o investidor comum. Aí acaba sendo só para o qualificado. Mas tem já tem vários.
Se você tem a sua carteira de ações aqui no Brasil, quer controlar automaticamente e de graça, vá no você.comdinheiro.com.br. Não sei se você sabia que nós temos um consolidador de carteira de graça. Claro, a gente ganha dinheiro vendendo consolidação profissional, mas a gente tem o mesmo motor, a gente criou outro site, o nome do site anota aí, você.comdinheiro.com.br. Lá você pode consolidar BDR, ações, fundos, calcula imposto, calcula tudo de graça para quem quiser controlar essas aplicações financeiras. Francine, me fala outra coisa. Irlanda, Luxemburgo, por que tem tanto fundo lá na Irlanda e em Luxemburgo? Sim, por preferência de investidores mesmo. Então, eles são polos. Então, você tem os três maiores locais de fundos de investimentos global são Irlanda, Luxemburgo e Ilhas Caimã. E cada um com o seu expertise, vamos dizer assim. Então, as Ilhas Caimã têm muitos hedge funds, que seriam o equivalente ao nosso multimercado. Por quê? Porque a maior parte dos investidores institucionais americanos, que são isentos de tributação, eles não querem investir dentro dos Estados Unidos. Então, os fundos de pensão são isentos de tributação, as fundações, eles preferem investir em Cayman, onde eles conhecem a regulação, para eles não estarem misturados, vamos dizer assim, com investidores que são tributados e sofrer algum tipo de tributação. Luxemburgo se especializou num tipo de fundo chamado UCITS, que é como se fosse um fundo de varejo, né? Um fundo para o investidor comum, só que eles têm regras muito claras, assim, então você é obrigado a ter um custodiante local, você tem limite de concentração, você tem questões de liquidez que você tem que se atentar, então ele funciona muito bem para os investidores de varejo da Europa. Então eles cresceram muito com esses tipos de regra, como a União Europeia, né? Você consegue distribuir em todos os países, os fundos no Luxemburgo cresceram muito, e aí eles têm tratado de bitributação com muitos países, que evita você ser tributado várias vezes. A Irlanda seguiu um pouco o caminho de Luxemburgo e montou os QIFs. E os QIFs, eles são iguais aos UCITS para o varejo, só que eles acabam sendo mais interessantes para o Reino Unido, para os países, vamos dizer assim, mais do norte, né? Os países que falam inglês, e aí o Luxemburgo ficou com a Europa mais latina, se a gente puder dividir assim. Mas foi por questão de tributação, então eles têm uma flexibilidade tributária, muitos tratados de tributação, e aí eles acabam virando hubs, né? Virando polos para esses fundos de investimentos. Aí o que acontece? Aqui no Brasil, até interessante. Aqui no Brasil, a Irlanda entrou numa lista que a gente chama de lista cinza, vamos dizer assim, da Receita Federal. Então, não vale muito a pena um fundo de investimento se estruturar na Irlanda e querer investir de volta no Brasil, porque ele acaba sendo tributado de uma forma não tão interessante. Então, Luxemburgo não está em nenhum tipo de lista. E quando você olha o que um fundo de investimento no Brasil precisa fazer para poder investir 100% lá fora, essas estruturas de UCITS de Luxemburgo, elas ticam todas as obrigações. Então, quando você vê assim, um fundo de uma gestora estrangeira, ele montou no Brasil, ele quer investir 100% lá fora, quase que 99% das vezes ele vai captar no Brasil e investir num fundo em Luxemburgo. Porque aí ele tem um custodiante local, tem liquidez, tem limite de concentração, e a nossa CVM, que é o nosso regulador, entende que esses são os quesitos que eles querem ver para se sentir confortável com a distribuição do fundo no Brasil. Mas viraram hubs assim, esse é o business. Se você for para a Irlanda, eu já fui a trabalho, todo mundo lá trabalha com administração de fundo de investimento. Virou um hub de prestador de serviço para fundos, e a mesma coisa em Cayman e a mesma coisa em Luxemburgo. Muito bom. E se vocês quiserem conhecer todos os fundos de Cayman, Luxemburgo e Irlanda, é no Condinheiro. É a única base nacional que tem todos os fundos offshore relevantes. Todos. A gente já tem todo o mercado que precisa, vai no Condinheiro. Temos pouco tempo. Você consegue falar de bonds internacionais emitidos por empresas brasileiras? Dá tempo de você falar um pouquinho? Rafael, aí vou dizer para vocês, eu comecei na SPIT em janeiro, com investimentos globais, então eu ainda não estudei os bondes brasileiros. Eu foquei muito nos fundos, nos ETFs e nos produtos, né? Eu estou indo por partes. Então, até para falar aqui, todo mundo me pergunta de COI. Tem COI também, ainda não estudei os COIs. Os BDRs a gente está começando a falar porque tem vários fundos de BDR.
mas também tem pessoas que compram BDRs diretamente. Então, acho que eu não sei, eu estaria falando sem ter me aprofundado muito no assunto. Sem problema. Agora, só mais uma pergunta. É mais fácil eu operar numa corretora americana ou numa corretora europeia? O que você consegue falar de, se eu quiser acessar, tudo bem, quero comprar ações americanas, eu quero comprar ações europeias. O que você consegue fazer de um paralelo entre esses dois mercados? Na Europa, você também tem corretoras que facilitam hoje a abertura e até bancos, né? Tem um banco grande que tem chama Saxo Bank, é SAXO. Então, ele é um banco que tem uma corretora, é um banco europeu que tem uma corretora atrelada, que abre conta para estrangeiro. Inclusive, por um tempo, nem sei se eles ainda têm, mas tinha um escritório América Latina que ficava no Uruguai, então faziam todo um marketing no Latam. Então, você tem essa facilidade. É que você acaba tendo uma infinidade maior de produtos e empresas. Ainda mais, eu sei que, como a gente não tem tecnologia no Brasil, é muito legal você poder investir em empresas de tecnologia. Você acaba tendo uma variedade maior nos Estados Unidos pelo tamanho do mercado. E aí você consegue acessar através de ETF, tem ETF de francos suíços, numa corretora americana. Agora, tem gente que diz assim, eu sempre quis investir na Europa, eu tenho interesse em ter recursos lá, eventualmente quero comprar um imóvel, também poderia ser uma opção. Mas, através dos Estados Unidos, você também consegue acessar mercados europeus. Porque você tem uma infinidade maior de produtos. Eu tenho 57 segundos. 55 segundos. Por favor, passe seus contatos novamente, fale suas mensagens finais, que eu tenho segundos aqui antes que a conexão caia. Pode falar. Então, a minha mensagem final é que não é um bicho de 7 cabeças investir fora. Não precisa ser rico. A gente tem produtos no Brasil, como a gente disse, que dá para começar. Tem produtos de R$500, de R$1.500. Dá para começar. É legal diversificar a carteira. A gente hoje tem taxa de juros mais baixa, então é muito bom a gente poder diversificar. E os contatos são, se vocês entrarem no meu Instagram, francine.balbina, vocês vão ver lá na bio, vocês conseguem acessar o site da Speech, que é invistaSpeech.com.br. E eu quero agradecer. Francine. Muito obrigado a vocês. Adorei ter conversado com você.